Fala aí, aqui é Rafael Ratier do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papo sobre o método de cascas, mas não é qualquer casca, não é casca de banana nem de maçã, a gente vai falar sobre o método das cascas cilíndricas, beleza? Então vamos lá, vamos aprender sobre esse método. O método das cascas cilíndricas é o nome que a gente dá para um método de cálculo de volume de sólidos de revolução. Mas o que são sólidos de revolução, Rafa? Sólidos de revolução são aqueles sólidos que a gente pega alguma área aqui no gráfico. Nesse caso, do nosso exemplo, a área que eu vou revolucionar vai ser, ó, esse triângulo aqui, tá? Eu não vou rachurar, porque senão vai ficar meio poluída a imagem. Mas a ideia é essa. Eu vou pegar essa área e vou rodar essa área ao redor de algum eixo. Nesse caso, para a gente começar a ver esse método, eu vou rodar ao redor do eixo Y. E olha o que acontece se eu revolucionar a área de um triângulo ao redor do eixo Y. Eu vou ter alguma coisa semelhante a isso aqui, ó. Eu vou ter algo assim. Isso aqui lembra, até porque é um cone, beleza? Então olha só, revolucionei o triângulo e obtive um cone. E aí a gente vai usar o cálculo, tá? Para calcular o volume do cone. Como aqui era uma reta, sabe? Essa curva aqui é uma reta, saindo aqui do y igual a 2 até o x igual a 1 é uma reta. O sólido que gerou foi um sólido tranquilo, a gente conhece bem um cone, etc. Mas se essa curva fosse ser um pouquinho mais complicada, o volume ia ser mais difícil de calcular. Aqui a gente pode usar uma fórmula geométrica normal para calcular o volume do cilindro, mas com algumas coisas mais complicadas, como uma curva toda doidona assim, fica mais difícil, não fica? E é para isso que a gente vai usar um método, tá? Porque o método vai usar cálculo para mostrar pra gente como calcular o volume de qualquer sólido de revolução, tá? Então vamos lá. O método das cascas cilíndricas, para a gente entender ele, a gente tem que fazer exatamente o que o nome diz, cascas de cilindros. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar um cilindro inscrito aqui dentro, tá? Eu vou começar com esse cilindro laranjinha, que ele é mais baixinho, tá? E eu posso desenhar ainda um outro cilindro, tá? O que importa é que os cilindros que eu vou desenhar, eles estão inscritos. Já que eles estão inscritos, é porque eles estão dentro do cone. E aí o que a gente vai fazer para entender esse método? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar achar a área da casca de cada um desses cilindros, tá? Eu vou escolher, não vou fazer de forma genérica, porque isso aqui na verdade eu posso pegar esse ponto aqui, eu só coloquei para mostrar que tanto faz para entender o método, qual cilindro você escolhe. Vamos pensar na casca. A casca do cilindro é essa parte aqui, que a gente está vendo. E a área da casca de um cilindro vai ser o quê? A área de uma casca cilíndrica vai ser 2πr, que é o comprimento, né, do cilindro. Se a gente for desmembrar essa casca, vai ficar um retângulo de base 2πr, vezes a altura do cilindro. Beleza? Agora vamos olhar esse cilindro dentro da curva, dentro da função, dentro do gráfico. Vamos juntar todas as informações que nós vimos. Quem é o R? Se eu pegar uma régua aqui, dá para ver que o R, ele é exatamente o valor de x, olha só. O R é o valor de x, porque eu tenho o eixo x aqui, ó, x, beleza? Então isso aqui eu já posso reescrever. Essa área vai ser 2πx, tá? E qual vai ser a altura? A altura quando o x é esse valor é essa aqui. E o que é isso aqui senão a altura da curva, né? Aqui também, quando o x tem esse valor, quando o raio tem esse valor, isso aqui, ó, é a altura da curva. Então, o h a gente pode substituir pela altura da curva, que nada mais é do que o próprio f de x. Ok, Rafa, mas onde é que entra cálculo aqui? Por enquanto eu estou achando só uma expressão de área. Bem, cara, pensa assim, essa casca cilíndrica, ela vai ter uma certa espessurinha, uma espessurinha muito fina. Então, se eu quiser calcular o volume dessa casca cilíndrica, eu vou calcular um volume infinitesimal, dV, e ele vai ser a área vezes a espessura infinitesimal dx, dessa casca cilíndrica, beleza? E aí agora, para eu calcular o volume do sólido inteiro, o que eu faço? Eu somo os infinitos volumes pequenininhos, infinitesimais, de cada cilindrinho que tem aqui dentro, tá? Porque aqui eu desenhei dois, mas poderia fazer outro, são infinitos, beleza? Então se eu vou somar o volume das infinitas caixas cilíndricas, eu posso fazer a integral, né? A integral é uma soma. Então, fazendo a integral desse lado dá V, e aqui fica integral de 2πx
f de x dx. E é exatamente esse o método das caixas cilíndricas. É aplicar essa fórmula entendendo de onde ela veio, tá? E o que é cada coisa aqui. Lembrando que isso aqui é a altura da caixa cilíndrica e esse aqui funciona como raio. Então vamos ver alguns casos onde a gente aplica isso. Mas antes, até pulei aqui, me enrolei um pouquinho. Antes da gente ver alguns outros casos legais, vamos ver esse caso aqui como é que fica. Nesse caso eu tenho que aquela curva, ó, ela é y igual a 2 menos 2x. Então esse volume, ele vai ficar o volume é igual a integral de 2πx, o f de x, que é a curva, vai ser 2 menos 2x, dx. Falta adicionar só os limites de integração. Tá vendo que o raio ele pode ter tamanho 0 ou tamanho 1? Então eu vou integrar de 0 até 1. Beleza? E é isso aí. Esse aqui é o primeiro exemplo. Mas temos outros casos ainda também. Olha esse caso aqui. Nessa curva, essa curva eu não estou partindo do zero, tá? Eu posso não estar partindo do zero, mas isso não atrapalha a gente. Porque quando eu for revolucionar esse carinha, olha como é que vai ficar. Ficar mais ou menos assim. Tá? Vai ficar mais ou menos assim, beleza? E olha só o raio. Esse cilindro aqui dentro, que não está incluso no volume, é o menor raio possível. E o maior raio possível é o B. Então, qual é a diferença desse para outro caso? A diferença desse para outro caso são só os limites de integração. Ao invés de integrar de 0 até um número qualquer, que naquele caso era 1, eu vou integrar de A até B de 2πx f de x dx. Agora, uma outra coisa importante é quando a gente tem um eixo diferente do eixo y, um eixo deslocado. Quando é esse o caso, olha só como é que fica. O sólido vai ser o mesmo, porque a curva é a mesma. Então eu vou repetir aqui o desenho. E nota o seguinte, o valor de x é daqui até aqui. Tá? Esse é o valor de x. Só que o valor do raio é esse pedacinho. Então se isso aqui é x, isso aqui é raio, e isso aqui é k, porque esse x é igual a k, o raio é igual a x menos k. Então na hora de eu aplicar esse volume, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o volume também de A até B, de 2π, só que o x que representava o raio aqui, eu vou trocar por x menos k. Então tá vendo que a gente não pode assumir uma fórmula específica. Tá? A gente não pode gravar a fórmula, porque dependendo de como for enunciado, as coisas mudam. Ok. A gente pode ter também uma curva em cima da outra. E aí a região ela fica não necessariamente partindo do eixo x. E aí quando revoluciona essa área, ela fica assim. Percebe que nesse caso aqui, quem muda não é o x. O raio do cilindro continua sendo x, na verdade. Então, eu já vou ter que o volume é a integral de A até B de 2π vezes o raio, que é o x, tá? Vai vir daqui até aqui, ou daqui até aqui, não importa a altura que você está querendo ver o cilindro. Só que a altura do cilindro não é mais do eixo até a curva. A altura do cilindro é esse espacinho. E esse espacinho é nada mais, nada menos que g de x menos f de x. Então, ó, de novo, a equação mudou de cara. Tá vendo? A gente pode entender essa situação também como o volume inteiro do g de x menos o volume inteiro do f de x, tá? E aí fazendo um volume menos o outro, a gente acaba ficando com a mesma fórmula da outra vez. E para encerrar esse vídeo, a gente vai falar do seguinte, do caso em que nós temos rotação ao redor do eixo x. Então, olha só qual é a diferença. O modelo ainda é o mesmo, tá? Eu tenho que 2π raio altura. Só que agora o raio é o y. Se você pegar uma régua, você vê, ó. Aqui é o y, esse é o eixo y. Faltou até escrever aqui em cima, y e x. Então eu troco o raio por y e a altura é essa daqui, que é a altura da curva menos esse espacinho c onde a curva começou. Então é f de y menos c. Então de novo a gente vê que tem que tomar cuidado com o caso do enunciado para saber como modelar a expressão do volume. Mas é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!